Beleza, pessoal? Estamos de volta com mais um vídeo. O algoritmo 472 agora, ele pede para uma função, criar uma função que verifica o número, se o número é primo ou não é regular. A gente poderia resolver esse algoritmo criando apenas uma função, ou também poderíamos criar duas funções, uma função para verificar primo e uma função para verificar se não é regular. No caso aqui, nós criamos aqui a função primo e também a função que verifica o divisor para saber se esse número é regular ou não. Mais uma vez, enfatizo aí a importância da matemática no seu desenvolvimento enquanto programador. Então, no nosso arquivo classe aqui, instanciei as variáveis globais num, num, ch, d, cl e n, todas do tipo inteira. Na sequência, fiz aqui a função, a primeira função, chamei ela de primo. Essa função ela começa aqui, termina aqui, tá ok? Então essa função ela verifica se o número é primo. Então eu tenho aqui primo int n2, uma outra variável do tipo inteira. Na sequência eu tenho aqui mais duas variáveis, c e p também do tipo inteira. E eu falo que c recebe 0 e p recebe 2. Então essa variável aqui ela é até semelhante a uma que nós fizemos anteriormente, que verifica um algoritmo que verificava se o número é primo. A diferença é que esse algoritmo aqui, além de verificar se o número é primo, ele também vai verificar se o número não é regular. Beleza? Então tenho aqui o while e falo que se o meu c, a minha variável c, for igual a 0 e o meu p, a minha variável p, for menor ou igual a n2, o valor armazenado aqui em n2 dividido por 2, então ele vai abrir uma condição se, que vai falar que n2 ele recebe aqui o resto de p, né? E p é igual a 0, sendo p igual a 0, o resto dessa variável aqui, beleza? Com o valor 0. E ele vai retornar c igual a 1. Né? Então, ao invés de ser 0, ele vai ser igual a 1 aqui. Ele começa com o valor inicial de 0 e dentro dessas condições ele vai receber 1 e vai retornar a variável c. Né? Após processar esse cálculo aqui, fazer esse cálculo aqui, ele começa com o valor inicial de 0, ele vai armazenar na própria variável c o valor que foi aí processado pela minha função. Na sequência, eu crio uma outra função que eu chamo agora de divisor. Ele vai ter duas entradas, né, duas variáveis, uma x e uma y, ambas do tipo inteira. Na sequência, eu coloco aqui mais duas variáveis, r e n1, do tipo inteira. Eu falo que n1 recebe 1, então essa variável ela vai começar com o valor 1, e r vai receber aqui a minha variável x, o valor que vai ser armazenado aqui em x, o resto da divisão, né, o resto aí de y, beleza? E coloco aqui minha condição while, enquanto r for igual a 0, esse cara aqui foi igual a 0, né, esse r aqui foi igual a 0, eu vou colocar que n1 recebe 0. E x, ele recebe x dividido por y. E r recebe x resto de y. E ele vai retornar aqui o valor da minha variável n1, que no início foi inicializado com 1. No entanto, após essa operação matemática, de acordo com os valores que foram digitados pelo usuário lá no meu arquivo main, armazenados nessas variáveis, ele vai fazer esse processamento e vai ser armazenado aqui na variável n1. Volto aqui para o meu arquivo principal, instancio a minha classe e tenho aqui o meu código. Né? Esse algoritmo aqui ele ficou um pouco grande, então eu tenho uma atribuição de valores para as variáveis. A primeira coisa aqui, a minha variável d e a minha variável n, que são variáveis globais, tá vendo? D e n, eu vou atribuir valores para elas. Para a variável d, eu atribuo o valor 2 e para a variável n, eu atribuo o valor 0. Na sequência, eu tenho aqui uma entrada de dados. Então, eu vou ter aqui a variável num1, ela vai receber o número digitado pelo usuário. E a variável num, vou dizer que ela vai receber o valor de num1, ou seja, o mesmo valor armazenado em 1 vai ser
atribuído à variável num. Beleza? Calma aí que você vai entender melhor o funcionamento desse algoritmo. Na sequência, eu tenho aqui a minha função divisor, ok? Então, eu tenho aqui, enquanto nr, aliás, enquanto minha variável d, que foi essa aqui que eu declarei aqui em cima, ela for menor ou igual a 5 e a minha variável n for igual a 0, então eu falo aqui que a minha variável n, ela recebe o divisor, a minha função divisor, que eu criei aqui no arquivo classe, a função divisor, com os valores, função divisor com os valores armazenados em num, né? Que no caso foi armazenado em num1, porém por atribuição ele passa a ser num, e também os valores de d, tá ok? Caso aqui que ele começou com o valor 2. Em seguida, eu chamo a minha função primo. Eu vou dizer aqui que a minha variável ch, ela recebe 0, e vou colocar aqui o while. Enquanto ch for igual a 0, a minha variável d, ela vai ter mais, ou seja, mais alguma coisa, vai receber mais um valor, e a minha variável cl vai ser igual ao nr, aliás, vai ser a minha função primo, né? Agora que sim, cl recebe a função primo com o valor armazenado em d, tá certo? Então, esse valor armazenado em d aqui ele já foi processado aqui pela minha função divisor. Não é mais o valor d original, mas já nesse momento aqui de execução do meu programa, ele já vai pegar aqui o valor armazenado em d e processado pela função divisor. Ok? Coloco a condição se else, C1 recebe 0 e C1 é igual a 0 e CH recebe 1, atribuição 1. Beleza? Então, se C1 for igual a 0, se C1 for igual a 0, CH recebe 1. Se não, CH recebe 0. Beleza? Na sequência, eu tenho aqui a minha regra para o algoritmo não entrar em loop quando o número não for regular. Quando o número for regular, aliás, né? Então, a gente teve que colocar isso aqui porque o algoritmo estava entrando em loop e o algoritmo do livro não tem esse trecho de código aqui, mas esta foi uma forma de resolver para que o algoritmo não entre em loop. Então aqui eu tenho o fim da procura do próximo algoritmo e já tem uma condição se, né? Agora sim vamos aí para imprimir o resultado aí do processamento do algoritmo. Então eu coloco aqui, se a minha variável n ela for igual a 0, então eu vou imprimir aqui, dizer que a minha variável num1, armazenada lá em num1, aqui pelo usuário, ela é um número regular. Se não, a num1 não é número regular. Beleza? Então, vamos lá, executar o nosso programa. Eu vou digitar um número, vou colocar 15. 15 não é um número regular. Vou executar meu programa de novo, vou colocar o número 8. 8 é número regular. Então, um algoritmo aí para resolver um problema matemático. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.